Para dar início à visão da Ucrânia no conflito da Crimeia, irei de forma resumida trabalhar o contexto dos principais acontecimentos que levaram a esse conflito. Esse conflito ele vai começar quando os povos originários da região da Crimeia, os tártaros da Crimeia, surgem como nação, com a criação do Kanato da Crimeia, que foi um Estado Islâmico turco que durou de sua fundação em 1441 até seu fim em 1783. Até o fim do século XVIII, os tártaros da Crimeia mantinham um comércio escravagista maciço com o Império Otomano e o Oriente Médio em geral, coisa que era bastante comum para o período. E cerca de 2 milhões de escravos oriundos da Rússia e do território da Ucrânia foram vendidos durante o período que foi de 1500 a 1700. A Guerra Russo-Turca de 1768 até 1774 resultou na derrota dos otomanos e, de acordo com um tratado assinado após a guerra, a Crimeia se tornou independente e os otomanos renunciaram seus direitos políticos de proteger o Kanato da Crimeia. Posteriormente, então, o Império Russo violou o tratado e anexou o Kanato em 1783. Após essa anexação, sob a pressão da colonização eslava, os tártaros da Crimeia começaram a abandonar seus lares e emigrarem para o Império Otomano em ondas contínuas. Então, como foi dito, em 1783 a Crimeia foi anexada pelo Império Russo. E após a Revolução Russa de 1917, a península tornou-se em 1921 uma república autônoma dentro da República Socialista da Rússia, parte da União Soviética. Embora mais tarde, durante já a Segunda Guerra Mundial, tenha sido rebaixada para Oblast da Crimeia, que nada mais é que uma divisão administrativa. Os tártaros da Crimeia, os povos originários ali do território da Crimeia, eles foram expulsos à força para a Ásia Central pelo governo de Joseph Stalin. E após a queda da União Soviética, muitos desses tártaros da Crimeia começaram a voltar para a região. Até inclusive, de acordo com o censo ucraniano de 2001, 58% da população da república são de etnia russa, 24% são ucranianos e 13% são tártaros da Crimeia. Em 1954, esse Oblast da Crimeia foi transferido para a República Socialista Soviética da Ucrânia, por Nikita Khrushchev, a fim de reforçar a unidade entre os russos e ucranianos e a grande e indissolúvel amizade entre os dois povos. O que ele não conseguia prever naquele momento é que futuramente a Ucrânia iria se tornar independente. Com o fim da União Soviética e tudo mais, a Ucrânia se torna um território independente e leva de brinde o território onde é a Crimeia. Então, com esse acordo feito em 1954, a União Soviética abre mão do território da Crimeia e passa a ser, então, da República da Ucrânia, certo? A Ucrânia, até 2012, era lar de cerca de 8 milhões de russos, a maioria na estratégica península da Crimeia e no leste do país. Isso por conta dos fatores que nós já discutimos nos slides anteriores. Então, por conta daquela integração da União Soviética, fez com que os povos russos se expandissem e se espalhassem por outros territórios, principalmente na Crimeia ali e no leste da Ucrânia, que nós já vamos ver no mapa, são bem próximos. E isso explica as duas ações russas perante a Ucrânia pós o Euromaidan, que eu já vou explicar também, tomadas como sintomas de um expansionismo russo ou um possível desejo de recriação da União Soviética, já que a integridade territorial ucraniana só foi reconhecida em um tratado de 1992, quando a Ucrânia abriu mão de seu arsenal nuclear, sob mediação conjunta do Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. O Euromaidan ele foi uma onda de manifestações nacionalistas, uma agitação civil na Ucrânia, em 2013, com protestos públicos exigindo uma maior integração europeia. Então, eram manifestantes que eram a favor de uma maior integração com os países ocidentais ali na Europa. Inclusive, já havia um acordo
que estava sendo feito, né, entre a Ucrânia e os países que compõem o bloco da União Europeia. E mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. A Crimeia, então, ela é uma península de localização estratégica e a região representa uma saída importante para o Mar Negro, que é o único porto de águas quentes da Rússia. Isso significa que essa zona possui relevância tanto em nível comercial quanto no plano militar para os russos, por facilitar a movimentação de cargas e por garantir o controle do canal que liga esse mar ao Mar de Azov, conforme podemos observar no mapa a seguir. E aqui nós temos aqui a representação, né, Google Maps, da localização da Crimeia. Então podemos analisar aqui que realmente a Península da Crimeia ela é um território bem privilegiado em sua localização. Ela faz fronteira terrestre com a Ucrânia, diretamente aqui ligado com o território da Ucrânia, e aqui ao lado aqui nós temos já um pedaço do território da Rússia. Então aqui nós vamos discutir algumas das ações russas que que afetam, né, a Ucrânia. Então no final de 2013, o presidente ucraniano Viktor Yanukovych ele desiste de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Isso para estreitar as relações com a Rússia. Então assim, é um consenso já, principalmente entre os ucranianos, de que esse presidente Viktor Yanukovych, ele trabalhava em prol da Rússia. Então, assim, ele nega a assinatura desse acordo, né, de livre comércio com a União Europeia para estreitar as relações com a Rússia. E logo que ele faz isso, as pessoas elas se indignam com essa atitude e vão para as ruas se manifestar contra essa desistência da assinatura de um acordo com a União Europeia. Então, esse presidente ele acaba sendo destituído pelo parlamento ucraniano e em março de 2014, né, pouco tempo depois, o parlamento russo, como um ato de resposta a essa destituição, aprova o envio de tropas à Crimeia, região da Crimeia. E claro que a Rússia sempre vai trazer aquele discurso que eles estão ali de forma pacífica, só para mandar mantimentos, né, só para manter a paz, só que ali eles já estavam fazendo uma ocupação. Inclusive, mais para frente nós vamos fazer um paralelo a outro contexto histórico que nós conhecemos bastante também. Então, posteriormente, em um referendo, né, proposto pela Rússia, 96% dos eleitores decidiram juntar-se à Federação Russa, e isso já no território ali da Crimeia. Esse referendo ele não foi aceito pela maioria da comunidade internacional, até por ter sido realizado sob a ocupação russa. Então, assim, a Rússia, para legitimar, né, que a Crimeia tivesse o poder de escolha, eles meio que ocuparam, eles ocuparam o território da Crimeia e aí eles decidiram fazer um referendo. E assim, a gente pode juntar aqui dois fatores importantes. O primeiro é que a maioria da população local na Crimeia já era de descendência ou de origem russa, por conta, né, daqueles fatores que a gente já viu aqui recentemente, que o Stalin, né, ele meio que expulsou os povos originários durante a União Soviética, então houve ali uma expansão dos povos russos nesse território e assim posteriormente esse território da Crimeia ele é dado à Ucrânia e assim o pessoal que continua morando ali ainda em sua maioria são de russos. E o segundo fator que contribui para essa alta porcentagem de eleitores decidirem pela junção à Federação Russa é que
o território está sob ocupação russa. Isso é meio óbvio. Então, provavelmente pode até mesmo ter sido fraudada esse referendo, né? Pode ter sido fraudado. Então, ele não foi aceito pela comunidade internacional. E a Rússia, entretanto, ela aceitou o resultado sob a justificativa de que essa era a determinação da Crimeia. Então, a Rússia falou que é isso aí mesmo e agora a gente vai anexar. Então, outra ação russa foi a de apoiar de forma direta ou indireta grupos separatistas e nacionalistas russos no leste da Ucrânia. Então, assim, além deles ocuparem a região da Crimeia, eles começam a fomentar ali grupos separatistas que estão dentro da Ucrânia, né? Normalmente são grupos que querem ser também anexados pela Rússia, né? Porque a Rússia, né, provavelmente ela não vai apoiar um grupo separatista para se tornar independente. Ainda que eles se tornem independentes, eles serão dependentes de forma indireta da própria Rússia. E aqui eu trago 2 mapas para uma breve análise, para a gente entender um pouco esse contexto de forma visível, que a gente possa realmente enxergar o que está acontecendo lá. Então, vamos primeiro para esse mapa aqui. Nós temos aqui, então, as legendas, né? A primeira são os locais que são realmente controlados pela Rússia. E aqui a gente tem a Crimeia como exemplo, porque ela realmente foi anexada pela Rússia. Então, é um território atualmente considerado russo pelos olhares, né, pela visão da Rússia. Internacionalmente, ainda é um território ucraniano por conta do acordo feito lá em 1954. Então, nós vemos aqui, dentro do território ucraniano, que nós temos também aqueles territórios que a gente acabou de falar, que existem grupos separatistas, né, que são esses em laranja. Tem um local que está sob ocupação da Rússia, que a gente também tem que tomar cuidado com isso daqui, e alguns locais que têm frequentemente protestos pró-russos. Então a gente vê que parte do território ucraniano sofre por muita influência da Rússia. E aqui a gente entende um pouquinho do porquê. Parte desse território adotou como idioma o russo, e isso já por conta daqueles fatores que nós já conversamos, por conta daquela influência da União Soviética no território aqui, principalmente na Crimeia. Aqui nesse slide, pessoal, eu coloquei como nome Blitzkrieg do século XXI como uma pergunta, porque assim, ainda que não tenha tido uma resistência ucraniana, então não tenha tido de fato uma guerra, um confronto armado, nós temos uma invasão de um território, né, que foi no caso a Rússia invadindo um território de um estado soberano da Ucrânia, ocupou esse território, então não houveram bombardeios, nada de aviação, nada que caracterize realmente uma blitzkrieg, que foi o estilo de guerra relâmpago utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Mas assim, ela se assemelha por conta da rapidez que a Rússia tomou esse território, e ainda a gente pode fazer um paralelo com a pré-Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes do início dessa Segunda Guerra Mundial, quando Hitler começou a expandir seus territórios ali na Alemanha, e utilizando também da justificativa de que os territórios que ele anexava eram territórios que nunca deveriam ter saído da Alemanha. Então ele utilizava dessa argumentação, que é bem semelhante à argumentação que a Rússia tem utilizado para defender seu ponto de vista, dizendo que a Crimeia sempre foi um território russo, que a maioria da população existente naquele local é russa, que fala o idioma russo, então eles justificam que esse território seria parte da Rússia, da mesma forma que a Alemanha nazista justificava no período da antes, né, da Segunda Guerra Mundial acontecer. Então,
anexava-se os territórios a partir dessa justificativa de que a cultura daquele povo era ligada à cultura alemã. Então, aquele território deveria se unificar à Alemanha. Igual a Rússia tem feito com esse território da Crimeia. Eles justificam que o território da Crimeia sempre foi russo por conta desses fatores que eu acabei de dizer, que a gente acabou de ver também nos demais slides. E dando continuidade para o entendimento de todo esse conflito, já um pouquinho próximo, finalizando ele, fechando ele, nós temos aqui o que eu coloquei como nome de Blitzkrieg do século XXI. Por quê? Em 2014, Moscou, pela primeira vez na história do pós-guerra na Europa, então a Rússia, Moscou, tomou parte do território de outro estado soberano, desestabilizando assim o sistema de segurança europeu e mundial. Então, assim, após a Segunda Guerra Mundial, todo aquele clima de Guerra Fria, agora em 2014 a Rússia vai e invade um estado soberano. E isso aumentou as tensões no redor do mundo. Naquele tempo, o mundo praticamente de forma unânime condenou a anexação da Crimeia pela Rússia. E desde então não mudou sua posição. Embora Moscou tivesse certeza de que a ocupação da Crimeia em breve seria perdoada. E assim, pessoal, a gente fazendo uma breve análise, a gente pode até buscar um exemplo que é o que a gente conhece hoje como G7, que é o grupo de 7 países lá. Atualmente é G7, mas antes desse acontecimento era G8, porque a Rússia fazia parte desse grupo. Após essa atitude de anexação do território da Crimeia, que é parte da Ucrânia, eles tomaram algumas sanções. Então, eles ficaram um pouco de fora de muitas coisas, de muitas negociações, como uma forma de retaliação a essa atitude russa. Então, políticos, analistas e juristas concordam que Moscou, de maneira grosseira, violou o direito internacional. Ninguém duvida que, do ponto de vista legal, a Crimeia pertence à Ucrânia, tá bom? E isso, claro, é de extrema importância. A Crimeia realmente pertence à Ucrânia, é um território que foi cedido à Ucrânia em 1954. O conflito ele se desenrola desde então, causando milhares de mortes e cerca de 2 milhões de deslocados, internos e externos. E ele ficou desmoralizado pela derrubada de um voo civil da Malaysia Airlines que causou 298 mortes e não foi esclarecido, com suspeitas recaindo sobre rebeldes pró-Rússia utilizando equipamento de procedência russa. Além disso, causou severa distensão na relação entre a Rússia e o Ocidente. Então, principalmente entre a Rússia e os Estados Unidos no período, Concluindo a nossa parte aqui, eu vou trazer um resumão sobre o que a gente acabou de conversar. A Rússia, então, ela invade o território da Crimeia, que pertence à Ucrânia, e ela faz isso em 2014 após a destituição do presidente que era favorável à Rússia e contrário aos países ocidentais. Posteriormente, usaram um referendo que foi realizado durante essa ocupação russa e condenado internacionalmente como justificativa da anexação efetiva da Crimeia. Suas alegações se remetem à população russa que majoritariamente habita atualmente a península da Crimeia, sem levar em consideração que a população originária foi intensamente expulsa durante a União Soviética e que em 1954, isso é um fator mais importante desse contexto, tá, pessoal? Em 1954, esse território foi cedido à Ucrânia pela extinta União Soviética. Por fim, seus objetivos implícitos, entre muitas aspas, tá bom, pessoal? São nada mais do que o uso da localização privilegiada do território da Crimeia,
para comércio e militarização da área.